Hoje eu estou fazendo um vídeo sobre achismos. Achismo é quando uma pessoa diz algo sem base lógica ou sem fundamento científico, né? Sem saber se isso é verdade. Ela diz algo baseado no que ela acredita ou no que ela acha ser verdade. Eu tive esta ideia de fazer este vídeo depois que eu vi o que disse o deputado Nicolas Ferreira a respeito da reforma tributária. Ele opinou sobre o parágrafo 5º do artigo 56, né, da proposta da reforma tributária, dizendo que a esquerda conseguiu colocar ideologia de gênero na reforma tributária. E o parágrafo do tal artigo, que fala sobre cashback, o texto diz: visa reduzir as desigualdades de gênero, raça e renda. Ou seja, não tem nada a ver com essa suposta ideologia de gênero que a extrema-direita brasileira tanto prega, né? Porque a extrema-direita adora falar que a esquerda do Brasil prega ideologia de gênero, kit gay. E a gente tem que ter cuidado com quem diz as coisas. A gente não pode acreditar numa coisa que uma pessoa diz como se fosse uma verdade absoluta. A gente também, quando a gente quer dizer algo, a gente tem que tomar cuidado para não dizer um mero achismo. Eu mesma, na minha última live, quando eu falei sobre esse senhor Miguel, eu disse assim sobre ele, que ele disse que os ateus não são supersticiosos e não têm conhecimento suficiente da ciência, por isso eles são ateus. O que ele disse é um achismo. Até porque nós sabemos muito bem que muitos ateus são cientistas. Eu não posso assim. Um grande achismo também de muita gente religiosa é dizer que os ateus são revoltados com Deus. Por exemplo, a pastora Sara Shiva, ela também disse um achismo quando ela disse que namorados não deviam se beijar, porque o beijo levaria a outras coisas. Um achismo que se tornou antológico foi dito pelo ilustre Jair Messias Bolsonaro, que foi o nosso presidente, que ele disse que filho gay é falta de porrada. Existe algum estudo científico que prove que falta de surra determina a orientação sexual de alguém? E muita gente votou em Bolsonaro porque acreditou num achismo. Muita gente acreditou nessa besteira de kit gay. De que o kit gay ensinaria pessoas a ser homossexuais, bissexuais ou transexuais. Quando a gente sabe muito bem, com qualquer pessoa que conheça quem é homo, bi ou trans, sabe muito bem que você não pode ensinar ninguém a gostar de um gênero ou a sentir que pertence a determinado gênero. Muitas pessoas votaram em Bolsonaro por conta de um achismo. Eu digo isso porque eu conheci. Eu também não posso dizer que toda pessoa que votou em Bolsonaro é reacionária, preconceituosa, ignorante e grosseira, porque senão eu estarei dizendo um achismo. Teria que haver um estudo provando que todas as pessoas que votaram em Bolsonaro são ignorantes, preconceituosas, tapadas. Eu não posso, porque conheci pessoas ignorantes que votaram em Bolsonaro, dizer que toda pessoa que votou em Bolsonaro é ignorante. Eu estarei sendo preconceituosa, né? Então a gente pode assim dizer, e gente preconceituosa diz muitos achismos. Por exemplo, quem é racista, que diz que negro é inferior a branco, qual é a prova? Qual é a prova científica de que negro é inferior a branco? Qual é a prova científica que diz que mulher é inferior ao homem? Não há nenhum estudo científico que prove que haja etnias superiores ou inferiores. Então a gente não pode aceitar esses achismos. E muita gente diz achismos à torta e à direita, e a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente acredita, e muita gente, inclusive, e a internet é um terreno fértil para a proliferação desses achismos. Muita gente diz, por exemplo, que o coronavírus faz parte de um plano maquiavélico de estratégia de controle populacional,
porque faria parte de uma estratégia para a implantação de uma nova ordem mundial, um governo totalitário. Eu conheço gente que diz que a nova ordem mundial será um governo totalitário, único e ateu, com uma única moeda. Mesmo quando eu ainda era religiosa, eu duvidava disso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode assim acreditar em tudo que as pessoas dizem. Temos que usar a nossa capacidade de reflexão, temos que pesquisar para não sair reproduzindo achismos, preconceitos, fake news. Ou então essas teorias conspiracionistas que dizem vacina causa autismo. Nós temos que ser cautelosos, não podemos sair reproduzindo essas coisas. A gente que sabe a verdade tem que tentar espalhar a verdade. A gente tem que combater essas coisas. Uma pessoa que diz muitos achismos é a ilustre Damares Alves, que ela já disse, né, que o Brasil viveria uma ditadura gay, que as meninas da ilha do Marajó sofriam estupro por não usar calcinha. Houve também Cássia Kiss, que Cássia Kiss disse que haveria beijódromos nas escolas e que crianças pequenas eram estimuladas a se beijar. Quais são as provas de que essas coisas ocorrem para essa mulher estar espalhando isso? Hein? Até mesmo pessoas que trabalham em escolas há anos disseram que essa mulher prova a verdade. Ela não pode sair espalhando essas coisas, isso é uma coisa irresponsável. Digamos que fulano matou cicrano. Eu acho que, digamos que fulano é suspeito de matar cicrano. Eu não posso sair dizendo fulano matou cicrano. Isso seria um achismo. A gente só pode dizer alguma coisa quando a gente tem certeza. E para a gente ter certeza, a gente tem que ter provas. E assim, um outro achismo dito por Nicolas Ferreira foi no Dia Internacional da Mulher, que ele fez uma coisa ridícula, botando uma peruca, né? Dizendo eu sou Nicole e insinuando que os transexuais estavam tomando o espaço das mulheres. Estavam tomando o espaço das mulheres. Horrível isso. Mas o pior é que muita gente acredita, muita gente leva a sério. Por exemplo, Cássia Kiss também não disse? Ai, hoje em dia é tudo homem com homem, mulher com mulher. Aí com o tempo não vão nascer mais crianças. A queda nas taxas de natalidade não é nos países, é um fato, a gente sabe, mas a gente não pode dizer que isso se deve exclusivamente porque existem homossexuais, porque sempre existiram homossexuais. A gente não pode sair acreditando numa coisa dessas. A queda na taxa de natalidade nos países se deve a inúmeros fatores. Assim como também uma vez disse uma mulher, né, sobre a pandemia do coronavírus, ela disse: a pandemia do coronavírus é um castigo de Deus porque desrespeitaram Jesus Cristo no carnaval. Agora é engraçado que o coronavírus começou na China, um país que não tem carnaval. Pior ainda, né? Os terraplanistas, os que dizem que o homem nunca esteve na Lua, os que falam que os maçons, né, são uma seita satânica, que existem grupos como os Illuminati que governam o mundo. A gente tem que usar o bom senso, a gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar saber se uma coisa é verdade, antes de sair dando opiniões. Entendeu? Portanto, tomemos cuidado, não saiamos dizendo achismos por aí. Não diga que uma coisa é verdade só porque você acha que é, só porque parece ser verdade. Eu não posso dizer que está na moda ser homossexual, porque sempre existiram homossexuais. A gente não pode dizer, por exemplo, como disse Damares Alves, que a igreja evangélica perdeu espaço quando a teoria da evolução passou a ser ensinada nas escolas. Eu não posso dizer, por exemplo, como disse o tal senhor Miguel, que eu já falei algumas vezes sobre ele, que ele disse
que ensinar o uso da camisinha foi que ajudou a disseminar o vírus da AIDS, porque, de acordo com ele, ensinar o uso do preservativo estimula a promiscuidade. Isso é um achismo. Qual é a fundamentação lógica que ele usou para dizer isso? E promiscuidade sexual é uma coisa que sempre existiu. Portanto, vamos tomar cuidado com quem diz achismos. Talvez vocês achem que a gente não deve levar a sério quem diz essas coisas idiotas, mas a gente tem que tomar cuidado sim, porque muita gente acredita nessas pessoas. Boa tarde a todos.